Romanos, versículo 1, o que a palavra de Deus está falando conosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos queridos, irmãos amados, aqui nós encontramos a palavra de Deus, recomendando a todos nós a como servirmos a Deus, como adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Nós não estamos aqui apenas para assistir o culto, mas nós estamos aqui para prestar um culto de adoração a Deus, nosso Pai. Aqueles que apenas vêm assistir o culto, nada recebem, mas aqueles que vêm prestar culto a Deus, esses passam a receber as grandes promessas que Jesus Cristo faz, aleluia, para aqueles que se voltam a Ti, louvando e adorando o Seu santo e bendito nome. Portanto, irmãos queridos, o motivo de muitos irmãos e irmãs virem para a igreja e não sentirem nada nas suas vidas, é o motivo que ele apenas veio assistir o culto. Ele não veio prestar um culto a Deus, mas aqueles que vêm prestar culto a Deus, esses se voltam a Deus com sinceridade, e Deus se manifesta em suas vidas, e Deus derrama do seu Espírito Santo em nossos corações e nossas vidas, quando nós estamos prestando um culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Oh, meus queridos irmãos, nós podemos perceber e sentir que alguns irmãos e irmãs, da maneira que chegam na igreja, eles saem da igreja da mesma maneira que chegou. Por quê? Porque ele não veio prestar um culto a Deus. Ele veio apenas, aleluia, meus irmãos, por vir. Ele não veio, meus queridos irmãos, prestar culto. Ele veio apenas assistir o culto. E há uma grande diferença daquele que presta culto a Deus com aqueles que apenas assistem o culto. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, meus irmãos. Aqueles que apenas assistem o culto, eles, meus irmãos, não sentem a presença de Deus. Eles não sentem a unção do Espírito Santo. Na mesma frieza que eles chegam na igreja, eles saem naquela mesma frieza. Não recebem a cura, não recebem a solução do problema, porque apenas ele veio assistir um culto. Mas aqueles irmãos e irmãs que vieram prestar um culto de adoração a Deus, desde a hora que ele chega na igreja, ele já começa a orar, ele já começa a pedir a Deus. Na hora da oração ele se volta com todo o seu coração, com toda a sua alma para Deus. E Deus começa a se manifestar na vida dele. Deus começa a se manifestar na vida dela. E o Espírito Santo começa a envolver na graça e no poder de Deus. E esse irmão, esta irmã, começa a sentir já uma grande diferença na sua vida, uma grande diferença no seu coração. Glorificado, exaltado, bendito és o nome de Jesus Cristo. E eu te pergunto, meu querido irmão, minha amada irmã, você veio apenas assistir o culto ou veio prestar culto a Deus, nosso Senhor? Meus irmãos, é maravilhoso, é glorioso quando o homem, quando a mulher sabe comparecer na presença de Deus. Aqueles que não louvam a Deus, aqueles irmãos, quem são então? Aqueles que sabem comparecer na presença de Deus e aqueles que não sabem comparecer na presença de Deus. Por exemplo, irmãos, aqueles que não sabem comparecer na presença de Deus, eles chegam aqui na igreja, ficam despercebidos, conversando um com o outro,
nem dão atenção na palavra de Deus, nem dão atenção nas orações que é feita. Ele está ali por estar, porque ele está apenas, meus irmãos, assistindo o culto. Mas aqueles que vêm prestar culto a Deus é diferente. Então eles vêm se apresentar a Deus, sabiamente. Então desde a hora que ele chega, ele sabe que Deus está vendo ele ali. Ele sabe que Deus está enxergando ele ali na sua presença. Glória a Jesus, glórias a Deus. Amém, Jesus, amém. E quando nós sabemos que estamos na presença de Deus, nós se voltamos mais para com Ele. É verdade ou não é, meus irmãos? Quando nós sabemos que estamos na presença de Deus, nós queremos obter mesmo depressa a bênção, a graça, o milagre. Às vezes até choramos, derramamos lágrimas com sede da sua bênção, da sua graça, da sua misericórdia. Ouça o que diz o versículo, meus irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estão compreendendo, meus irmãos? É para nós apresentarmos o nosso corpo a Deus. Apresentarmos como? Através do culto de adoração ao seu nome. Através desse culto aqui que nós estamos realizando aqui nesta tarde, nós estamos apresentando nossos corpos a Deus. Isto é, aqueles que estão sendo sábios para comparecer na presença de Deus sabiamente. Porque aqueles que não sabem comparecer diante de Deus sabiamente, eles ficam aqui despercebidos. Meus irmãos, até acho que o culto está demorando demais. Aqueles que têm sabedoria para comparecer diante de Deus, eles chegam aqui, meus irmãos, e se voltam a Deus. E se voltam de corpo, alma e espírito, para louvar, para clamar a Deus. Aleluia, para estar mesmo ligados com os céus. Portanto, irmãos queridos, vamos aceitar este ensinamento maravilhoso. Como prestarmos culto a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Como apresentar os nossos corpos a Deus? Vindo para a igreja. É aqui na hora do culto que aqui estamos, cantando, batendo palmas, orando a Deus, ouvindo a sua palavra. Então nós estamos aqui prestando um culto de adoração a Deus. Isto é aqueles que estão voltados para Deus. Mas aqueles, irmãos, como já disse, que não fazem caso da palavra de Deus, não dão crédito à pregação. Ele quer contar o seu problema para o seu irmão que está ao lado, quer contar o problema para a sua irmã que está ao lado. Então ele fica despercebido e fica apenas assistindo o culto e não prestando um culto a Deus. Mas o texto sagrado está recomendando-nos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Portanto, irmãos queridos, há uma necessidade de nós voltarmos para Deus cada vez que aqui estamos na igreja. É necessário estarmos voltados mesmo com sinceridade, com fidelidade, meus queridos irmãos, para que Deus conceda-nos a sua graça, a sua bênção e a vitória. Porque que na hora do culto aqui muitos irmãos às vezes estão até se derretendo com a graça de Deus, sentindo fortemente a presença do Espírito Santo, alguns falando línguas estranhas, outros até derramando lágrimas de emoções. É porque eles estão prestando um culto a Deus. E quando estamos prestando culto a Deus, nós estamos ligados com o Senhor Jesus Cristo. Estamos em inteiro contato com Deus, nosso Pai. E aí a nossa vida, aleluia, começa a mudar. A nossa vida começa a se transformar. E nós passamos a sentir uma grande diferença
em nossas vidas, em nossos corações. Mas olhe para aqueles que vieram prestar um culto a Deus, que na hora da oração, aleluia, como eles se voltam a Deus, como eles clamam a Deus, como eles pedem a Deus, como eles gritam pelo nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, glória a Jesus, porque eles estão, aleluia, prestando um culto a Deus, e por isso estão se voltando aos céus, estão voltados ao Senhor Jesus, estão clamando pelo Senhor e recebendo a bênção. Sim, aqueles que clamam começam a receber a bênção do Senhor. Aqueles que estão clamando estão recebendo a bênção de Deus. Aqueles que estão prestando culto a Deus estão recebendo a bênção de Deus durante o culto inteiro, meus irmãos. Eu confesso a vocês, irmãos, desde a primeira oração que aqui eu faço com vocês, eu começo a receber bênção de Jesus. Porque, meus irmãos, eu aprendi que para receber a bênção de Deus temos que se voltar para com Ele. Não é ficarmos despercebidos, não é ficarmos, meus queridos irmãos, conversando ou orando ao ar. Não, nós temos que orar enxergando Jesus com os olhos da fé. Temos que orar sentindo Jesus em nossa vida. Sim, meus irmãos, nós temos que orar sentindo Jesus Cristo em nossas vidas e nossos corações. Glórias a Deus, aleluia. E você já está sentindo Jesus, meu irmão? Você já está sentindo a presença de Jesus, minha irmã? Aleluia, glórias a Deus. Eu tenho certeza, se você está prestando culto de adoração a Deus, você nesta altura já está sentindo a presença do Espírito Santo, a manifestação do Senhor Jesus na tua vida e no teu coração. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A presença de Jesus em nossa vida dá saúde para nós. A presença de Jesus em nossos corações resolve os nossos problemas. A presença do Senhor em nossas vidas afasta de nós todas perturbações e males que queiram nos afligir. Portanto, irmãos queridos, volte-se a Deus para receber a graça do Senhor Jesus. Porque muitos irmãos e irmãs já recebem a bênção antes de terminar o culto, porque ele está voltado a Deus desde a hora que ele chegou. Desde a hora que ele aqui chegou, ele está voltado para Deus, e Deus está se manifestando na vida dele e na vida dela. Desde a hora que eles chegaram aqui, o Espírito Santo está envolvendo eles na graça de Jesus Cristo. Então, por isso, antes de terminar o culto, eles já estão curados, já estão com os problemas resolvidos, já estão felizes, alegres, contentes, dando glórias a Deus, nosso Senhor. Que Deus o abençoe, irmãos queridos. Que Deus nos conceda mais graça para aprendermos a servir a Ele e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, irmão, não deixe de frequentar a igreja. Frequenta, aleluia, assiduamente a igreja, e você assim o fazendo, será uma vida abençoada e vitoriosa por Jesus Cristo. Será uma vida liberta e transformada por Deus, nosso Pai. Serás uma vida salva e redimida com o sangue de Jesus Cristo. Que Deus fale aos vossos corações aquilo que a hora não permite nós falar. Que Deus o abençoe a todos vocês, irmãos.